Boa noite, turma, tudo bem? Bom, aqui é o professor Wenderson, como eu já me apresentei, e a aula de hoje vai ser sobre o estudo das soluções. Então, vamos lá, vamos dar início à aula. Bom, galera, vamos lá então. A palavra solução, ela pode significar a superação de uma dificuldade, conclusão de um assunto, resultado de um problema. Quando você resolve uma questão, por exemplo, solucionei o problema. Eu preciso de uma solução, eu preciso solucionar esse tal problema. Então, no nosso cotidiano, essa palavra solução não acaba sendo um substantivo, digamos assim. Na química, solução se trata de um material, é um tipo de material que se apresenta na forma homogênea, somente dentro do limite de proporção entre as substâncias nele contidas. Tá? Para você entender de fato o que é uma solução, você tem que se lembrar o que é uma mistura homogênea, porque toda solução é uma mistura homogênea. Tá? Então, só rapidinho aqui, uma mistura homogênea é aquela que só tem um aspecto. Tá? E as misturas heterogêneas é aquela que tem dois aspectos ou mais aspectos. Como assim? O que são esses aspectos? É aquilo que você consegue diferenciar nessa mistura. Tá? Se você vê algo uniforme, só uma coisa só, é porque é homogêneo. Quando você consegue perceber algumas coisinhas que se destacam nessa mistura, é porque se trata de uma mistura heterogênea. Tá? Bom, esse termo mistura, ele também pode ser substituído pelo termo dispersões, que é o que a gente está vendo aqui agora. O que são as dispersões? Dispersões é nada mais, nada menos do que as misturas. Tá? E nós temos três tipos de dispersões. Ok? Bom, o que é uma mistura de fato? Quando você junta duas coisas, pronto, você já tem uma mistura. Tá? E essa mistura, essas misturas elas podem ser classificadas como soluções, colóides e suspensões. Mas não é mistura homogênea e heterogênea? Sim, as misturas homogêneas e heterogêneas estão dentro dessas dispersões. A gente vai ver isso já já. Tá? Mas quando a gente mistura dois ou mais componentes, a gente vai ter como resultado uma solução, um colóide ou uma suspensão. Tá? Bom, primeiro, as soluções. As soluções possuem um diâmetro das partículas menor do que 1 nanômetro. Bom, primeiro, como assim diâmetro das partículas? Bom, quando você vai fazer uma mistura, ou seja, você vai tentar dissolver uma coisa dentro da outra. Não é verdade? Por exemplo, água e sal. Você joga o sal na água e o sal vai se dissolver. Essas partículas que ficam dissolvidas, elas podem variar o seu tamanho. Tá? Então, aquelas que têm um tamanho menor do que 1 nanômetro, só para você ter noção do que é 1 nanômetro, ou seja, é impossível você ver o tamanho, você conseguir visualizar olho nu esse tamanho. Mas para você ter noção do que é 1 nanômetro, é você pegar, 1 centímetro e dividir esse 1 centímetro em 1 bilhão de partes. Tá? Ou você pode pegar 1 milímetrozinho, tá? E dividir esse 1 milímetro em 1 milhão de partes. Ou seja, é inimaginável você conseguir visualizar 1 milímetro dividido por 1 milhão de vezes. Então, o tamanho de uma partícula de uma solução, aquela partícula lá que está dissolvida na solução, ela vai ser menor do que 1 nanômetro. É muito pequeno. Tá? Bom, colóides. Os colóides já vão ter umas partículas um pouco maiores, porém bem pequenas, porque vai variar de 1 nanômetro a 1000 nanômetros. Tá? Já as suspensões, as partículas elas vão ter um tamanho maior do que 1000 nanômetros. Tá? Interessante que partículas maiores do que 1000 nanômetros, muitas vezes é possível a gente visualizar a olho nu. Então, por isso que muitas das suspensões elas são classificadas como misturas heterogêneas. Tá bom? No caso aqui eu coloquei 3 imagens. Vocês estão vendo aqui um suco, aquele sucozinho de pacote que você usa em casa, aquele suquinho lá da Tang, então refresco de frutas, frisco.
tá? Quando você prepara esse suco, você sempre vai ter uma mistura homogênea, né? E interessante que é uma solução, né? Porque as partículas que se dissolvem são muito, muito pequenas, são menores do que o nanômetro, tá? Agora, quando você vê aqui a maionese, observe que a maionese ela não fica um líquido, né? Ela fica assim uma pasta, assim, um creme, né? Isso acontece por quê? Porque as partículas elas são um pouco maiores. Porém, você não consegue visualizar essas partículas, né? Mas ela tem esse aspecto exatamente por ser um pouco maior, entre 1 e 1000 nanômetros. Já as suspensões, eu coloquei aqui como exemplo areia e água. Por que areia e água? Na verdade, nesse momento aqui, né, você já tem uma mistura heterogênea, bem heterogênea. Mas quando você, por exemplo, você vai pegar uma lama, né, lá na rua, no quintal, não sei, você pega lá um copo e enche de lama, né, você vai ficar vendo assim a poeira, assim, a terra nadando na água, né? Ou seja, é por isso que falam, né, as partículas estão em suspensão, né? Você consegue visualizar essas partículas, ok? Então entendido aí, né, a diferença entre as dispersões. Nós temos soluções, colóides e suspensões, tá bom? Mas o nosso estudo específico vai ser em cima das soluções, tá? Mas é muito importante a gente saber a diferença entre colóide e uma suspensão, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre as soluções, depois a gente vai falar dos outros. Bom, especificando aqui um pouquinho mais, soluções é uma denominação para as misturas homogêneas, ou seja, como eu disse, toda mistura homogênea é uma. Desculpa. Toda solução é uma mistura homogênea, toda mistura homogênea é uma solução, é vice-versa. Tá? Então, quando fala o que é solução disso, solução daquilo, pode ter certeza que aquilo ali vai ser uma mistura homogênea. Como já foi dito no slide anterior, só para reforçar aqui, importante, para repetindo, né? Então, as partículas que compõem a solução devem ser menores do que 1 nanômetro. Como eu falei aqui, 1 nanômetro é como se você pegasse aqui 1 metro, até corrigindo o que eu falei anteriormente, né? É como se você pegasse 1 metro e dividisse esse 1 metro por 1 bilhão de vezes, de partes, né? Então é um número muito pequeno, é 10 a menos 9 metros, ou seja, 0,00000000001 metro. Tá? Bom, toda solução, importante isso aqui agora, toda solução é formada por soluto e solvente. Na verdade, toda mistura é formada por dois componentes, né? Mas especificamente as soluções são formadas por soluto e solvente. Solvente é a substância capaz de dissolver a outra e o soluto é a substância dissolvida no solvente. Coloquei aqui esse gifzinho aqui só para você entender a diferença entre um e outro. Tá? O solvente normalmente vai ser quem? Água. Né? Quando você vai preparar uma solução, a água vai ser o solvente. Por quê? Porque normalmente é a água que vai dissolver. Né? E o soluto é aquilo que é dissolvido. Tá bom? Simples assim. Então, solvente é aquilo que dissolve e soluto é aquilo que é dissolvido. Beleza? Vamos lá. E os colóides? Bom, os colóides possuem as partículas observáveis em microscópio potentes. Como eu disse, não dá para a gente visualizar olho nu, né? Mas se a gente colocar um microscópiozão lá, dá para a gente visualizar direitinho essas partículas dispersas. Tá? Coloquei aqui como exemplos aqui algumas tintas, a maionese, mais uma vez, fumaça, né? Apesar de a fumaça, galera, muitas vezes a gente visualiza por conta do reflexo da luz. Se não tiver luz, a gente não consegue ver a fumaça. A gente percebe muito isso à noite, né? A gente só vê a fumaça por conta da luz. Se tivermos no ambiente totalmente sem luz, a gente não vai conseguir visualizar a fumaça. Mas a gente vai ver isso já já. Também a gelatina, tá? Também é um colóide. Então tá aí, as partículas são entre 1 e 1000 nanômetros. Tá bom? E as suspensões? Bom, as suspensões, como eu já disse, elas podem ser misturas heterogêneas, né? São agregados com sólidos dispersos em líquidos ou em gases. A fase sólida tende a sedimentar quando o sistema fica em repouso.
É o caso, por exemplo, de o xarope, né? Que você tem aquele avisozinho, agite antes de usar. Né? Você tem que agitar antes de usar, porque muitas vezes a fase sólida fica lá no fundo. Tá? Isso acontece porque as partículas são grandes, né? São mais pesadas, e isso vai formar uma suspensão. Tá bom? Vamos lá. Então, foi dito aqui o que é uma solução, foi dito aqui o que é um colloide, foi dito aqui o que é uma suspensão. Dá para diferenciar os três aí? Então vamos lá, vamos para frente. Efeito Tyndall. Quem fez a atividade, né, daquela primeira atividade que eu passei, quem respondeu, né, deve ter pesquisado o que é esse tal efeito Tyndall. Ele não tem no livro, né? Eu procurei o significado do efeito Tyndall no livro, mas ele no livro não tem. Infelizmente, né? O livro, infelizmente, não é muito bom, tá? Mas eu vou trazendo informações aí que não tem no livro, tá? Isso aqui é muito legal, já foi tema de Enem, já foi questão de Enem sobre o efeito Tyndall. E o que é, na verdade? Então, é uma técnica usada para identificar uma dispersão coloidal. Né? Ou seja, porque muitas vezes você vê um colóide e jura que é uma suspensão, mas não é uma suspensão, é um colóide. Né? Então, o efeito Tyndall é uma técnica para saber diferenciar o que é um colóide e o que é uma solução. Isso aí foi descoberto em 1766 por John Tyndall. Né? Esse nome Tyndall é por conta do seu criador. Bom, aí o que tem a ver essa imagem? O que tem a ver essa imagem com química, né? Com efeito Tyndall? Um show de forró, o que tem a ver? Bom, galera, é o seguinte, se vocês já foram em algum evento, algum show assim, tá? Vocês devem ter notado que às vezes o pessoal do palco eles jogam uma fumaça, né? Que é o gelo seco, né? O pessoal chama de gelo seco. Por que eles fazem isso? Né? Por que é essa fumaça? Para que é esse efeito? É exatamente para valorizar quem? Os feixes de luz. Se não tiver essa fumaça aqui do gelo seco, você não vai conseguir visualizar o feixe de luz. E por que você vai conseguir visualizar o feixe de luz? Porque a fumaça é um colóide. Tá? Você consegue visualizar essas partículas com o efeito da luz. Esse é o efeito Tyndall. Tá? É a forma de você diferenciar uma solução de um colóide através dessa técnica, que é através da técnica de você emitir um feixe de luz. Tá? Bom, isso aqui é no dia a dia, né? Mas no laboratório, muitas vezes a gente faz isso aqui. Ó. Eu tenho aqui uma determinada solução, que eu não sei se é um colóide ou se é uma solução, e aqui uma outra solução, que eu também não sei se é um colóide ou se é uma solução. Eu só vou saber se eu colocar um laser. Tá? Observe que aqui eu não visualizo feixe de luz, ou seja, a luz não se espalha aqui, e aqui já a luz já se espalha. Então aqui é uma solução e aqui é um colóide. Por que a luz aqui se espalha? Exatamente por conta das partículas que são tão grandes que refletem essa luz, que espalham essa luz. Mesma coisa aqui, eu tenho dois tubos de ensaio. Nesse primeiro tubo de ensaio eu tenho uma solução verdadeira, né? Observe que não visualizo o feixe de luz, já aqui no B eu tenho uma solução, na verdade eu tenho uma solução falsa, né? Que é um colóide, beleza? Então o efeito Tyndall nada mais, nada menos que isso, né? Eu coloquei aqui para vocês, como eu já disse, porque já foi um tema, já foi um assunto cobrado no Enem, né? Não tem no livro, mas é importante a gente saber o que é efeito Tyndall. Se é cobrado no Enem, então é porque é importante. Tá bom? Bom, vamos agora aqui para a classificação das soluções. As soluções elas podem ser classificadas quanto à natureza do soluto e quanto à quantidade de soluto. Tá? Como assim a natureza do soluto? Bom, se o soluto, quem é o soluto? Lembra que é um soluto? Soluto é aquele que é dissolvido, né? Um exemplo de água e sal, o sal, né? Ou seja, a parte sólida. Tá? Então, quando o soluto é molecular, ele não conduz eletricidade. Mas quando é que o soluto é molecular? Eu vou ter que saber a natureza das ligações entre os átomos que formam esse soluto. Por exemplo, o açúcar. O açúcar é
molecular, né? As ligações que ocorrem entre os átomos da sacarose, né, que é o açúcar, é uma ligação do tipo covalente, formando uma molécula, né? Ou seja, um composto molecular. Tá? Já o sal, o tipo de ligação que ocorre entre o sódio e o cloro, né, é uma ligação iônica. Então, se eu tenho uma solução com sal, eu vou ter uma solução iônica. Então, na solução molecular, não conduz eletricidade. Já na solução iônica, conduz eletricidade. Mas isso por quê? Porque na solução molecular, galera, eu não vou ter a formação de íons. Já na solução iônica, eu vou ter íons. Tá? Eu vou explicar isso com mais detalhes mais adiante. Tá? Mas é importante você segurar isso aqui por enquanto. Ó. Soluções moleculares não conduz eletricidade. Solução iônica conduz eletricidade. Só para citar aqui alguns exemplos. Ó, se você pegar uma mistura de água e açúcar, você vai perceber que essa mistura de água e açúcar não conduz eletricidade. Mas se você pegar uma mistura de água e sal, se você colocar um fio desencapado ali, meu amigo, você vai levar um choque daqueles. Tá? Algo que provavelmente não deve acontecer se você colocar água e açúcar. Beleza? Acho que esse experimento aí talvez você já tenha visto em algum lugar. Tá? Bom, então eu posso classificar as soluções também quanto à quantidade de soluto que é adicionado. Tá? Então, no caso, eu posso classificar como uma solução insaturada, posso classificar como uma solução saturada ou uma solução supersaturada. Bom, eu estou falando aqui, atinge a saturação, não atinge a saturação, ultrapassa a saturação, mas o que é saturação? Bom, saturação, pessoal, eu costumo dizer o seguinte, é o ponto máximo, né? Por exemplo, você vai fazer uma mistura de água e sal, né? Você vai colocando lá o sal dentro da água. Você vai colocando aos poucos, você coloca uma colherzinha, mexe lá, some tudo. Coloca 2 colheres, ele mexe lá e some tudo. Você vai colocar a 5ª colher, você mexe e aí você começa a perceber que quanto mais você vai colocando o sal, mais difícil vai ser esse sal se dissolver. Por que será? Porque quanto mais sal você colocar, mais próximo ele vai chegar na sua saturação. Quando chega nessa saturação, pronto, não dá mais para adicionar sal, a não ser que você altere a temperatura lá da água, tá? Mas no momento que atinge a saturação, pronto, já era, não dá mais para você colocar sal. Então, a gente tem essas 2 etapas, ó. Quando você tem um copo com água e sal e coloca uma colherzinha de sal, desculpa, voltando aqui. Quando você tem um copo com água e coloca uma colher de sal, você vai ter o quê? E se esse sal for totalmente dissolvido, você vai ter uma solução insaturada ainda. Tá? Então, quando você tem um copo com água e coloca sal e todo esse sal é dissolvido, essa solução é insaturada. Insaturada. Ela só vai ser saturada quando você começar a perceber que esse sal não vai ser mais dissolvido. Tá bom? Então, entenda a diferença entre insaturada é quando não atingiu o máximo e a saturada é quando eu atinjo o máximo. A supersaturada é quando eu ultrapasso o máximo. Então, para eu fazer uma solução supersaturada, eu preciso ter uma técnica, né? Eu tenho que mexer na temperatura e outras coisas para chegar a ultrapassar a saturação. Tá? A solução supersaturada, desde já adianto, que é uma solução muito instável. Tá? Ou seja, eu só tenho ela em condições bem específicas. Ok? Bom, já que eu estou falando de saturação, de onde é que vem saturação? Né? Vem do coeficiente. Ih, já apareceram números aqui, né? Pois é, né? A química do 2º ano tem muito disso mesmo. Bom, coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de um soluto capaz de se dissolver em uma quantidade fixa de solvente em certas condições de temperatura e pressão. Por exemplo, ó, o coeficiente de solubilidade do sal, né, o cloreto de sódio, sal de cozinha, é
38 gramas em cada 100 gramas de água a 15 graus. Tá? Ou seja, na temperatura, se eu tenho um copo com água com 15 graus Celsius, se eu tenho 100 gramas de água aqui dentro desse copo a 15 graus Celsius, eu só vou conseguir colocar no máximo 38 gramas de sal. Se eu colocar 42 gramas de sal, esse sal não vai se dissolver. Ou seja, vai ficar uma parte que não vai se dissolver. Como tem aqui nessas imagens. Ó. Eu tenho aqui 100 gramas de água a 15 graus. Eu vou colocar quantos gramas? 30. Eu ainda não atingi o máximo. O máximo é quanto? 38. Colocando 30, eu vou ter uma solução que é insaturada. Agora, se eu colocar exatamente 38 na temperatura de 15 graus, aqui a mesma quantidade de água, eu atingi o máximo. Então, eu vou ter o que? Uma solução saturada. E aqui tem o que dizendo aqui, sem corpo de fundo. É porque eu coloquei exatamente a quantidade máxima, né? Agora aqui, não confunda com supersaturado aqui. Ó. Se eu colocar 42 gramas de sal, esses 42 gramas vão ser dissolvidos? Não. Porque qual é a quantidade máxima? 38. O que vai acontecer então? Quando eu colocar esses 42 gramas, vai ocorrer uma precipitação de 4 gramas. Ou seja, 4 gramas não vão ser dissolvidos, vão ficar onde? No fundo. Então, essa terceira solução aqui, ela é classificada como uma solução saturada. Saturada, não é super. Tá? Seria super quando? Seria super se esses 42 gramas estivessem dissolvidos em 100 gramas de água a 15 graus. Mas isso só vai acontecer se eu modificar as condições de temperatura e pressão. Tá bom? Então, se eu coloco aqui 42 gramas em 100 gramas de água, eu vou ter uma solução saturada com 4 gramas de corpo de fundo. Tá bom? Entendido aí o que é o coeficiente de solubilidade, né? Bom, então vamos lá para uma parte aqui que vocês adoram, só que não, né? Não, mas tem que fazer, isso aqui é importante. São exercícios. Essas questões não estão no livro, tá? As questões não estão no livro, né? Mas vocês podem achar as respostas a partir da página 42. Se vocês vão me entregar até a próxima aula, que vai ser no dia 21/5. Tá bom? Beleza? Então, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estarei disponível. Tá bom? Valeu, um abraço.